Olá, Elivaldo, um ótimo dia, ótima sexta para você. Chegou, né? Chegou. Boa sexta-feira e para você que Elivaldo, e hoje, nesta sexta-feira, temos a visita de um presidenciável ao estado do Piauí. O presidente do BNDES, que é do PSC, vem hoje cumprir a agenda na capital. Paulo Rabelo de Castro é presidente do BNDES e cumpre duas agendas aqui em Teresina. A política, daqui a pouco às 10 horas ele concede entrevista coletiva na sede do PSC, ao lado também de representantes políticos aqui no estado, obviamente. O presidente do partido do Piauí, que é pré-candidato ao governo do estado, Walter Rebelo Alencar. E do presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo Pereira, também está no Piauí. Então ele... Parece que é uma situação já definida, ou seja, o PSC vai mesmo disputar a presidência da República. E à tarde, Nádia, ele cumpre uma agenda mais empresarial, no encontro com lideranças empresariais, às 3 da tarde, na sede da Federação das Indústrias do Piauí. Agora, por falar nessa disputa presidencial, chovendo candidatos, é provável que nós tenhamos uma situação muito parecida com a de 89, quando foi restabelecida a eleição direta para a presidência da República. Foram muitos os partidos, muitos os candidatos já no primeiro turno. A outra coincidência é que o PMDB, hoje MDB, estava no governo com José Sarney, muito desgastado, mas lançou um candidato, Ulisses Guimarães, um símbolo do partido, e que não teve sucesso algum naquela disputa. Agora, este ano, o presidente Michel Temer, do MDB, ensaia também uma candidatura. E olha, Nádia, esse pré-lançamento que aconteceu, essa sugestão de candidatura, não foi nem no MDB e nem nessa história da intervenção no Rio de Janeiro. Foi no encontro, no início desta semana, em Brasília, do presidente Michel Temer, com presidentes de federações de indústrias dos estados, e capitaneada pelo presidente da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. E ali do lado também o presidente nacional do SESI, João Henrique Souza, o piauiense João Henrique Souza. Pois Robson Andrade, Nádia, fez um longo discurso contando aí as mudanças na indústria agora na era Temer no Palácio do Planalto, com vantagens, a indústria brasileira começou a ter ganhos, a ter mais competitividade. E no final foi bem claro, fez um desafio ao presidente Temer, sugerindo a sua candidatura à reeleição. Foi no meio empresarial que Temer foi lançado a pleitear a reeleição. Como ele reagiu, Elivaldo, você sabe? Com indiferença. Fez de conta que não era com ele. Fez de conta que não era com ele. Mas, lógico, Nádia, imagine que um político, ouvindo um depoimento desse, de uma liderança empresarial, não é tocado. Dá uma mexidinha, né? Vamos a Brasília, ainda nesse tema de presidenciáveis. Vamos convocar o nosso correspondente Délio Rocha a nos trazer mais informações, porque o PSB, viu, Elivaldo, de bola, está exigindo que o PSDB dê apoio nos estados e, assim, em troca, poderia ter apoio à candidatura do tucano Geraldo Alckmin. Estou esperando aqui a imagem do Délio para a gente trocar uma bola com ele. Olá, Délio, um bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. Nádia, o PSDB decidiu essa semana que o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República vai depender dos agrados que os tucanos têm a oferecer. A cúpula do PSB, sob a orientação do vice-governador de São Paulo, Márcio França, estabeleceu uma série de condições para que esse apoio aconteça. O PSB, viu, Nádia, entre essas exigências, o PSB exige que o PSDB apoie os candidatos socialistas em estados como Espírito Santo, Tocantins e aqui o Distrito Federal. O PSB também quer o apoio tucano em Minas Gerais, onde o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, será candidato ao governo. Mas em Minas, essa aliança enfrenta a resistência do senador Aécio Neves. O PSB também está discutindo como pode ser feita uma aliança com o PSDB em São Paulo. No estado de São Paulo, o vice-governador Márcio França, que é do PSB, vai ser candidato ao governo e tudo indica que o prefeito de São Paulo, João Dória, será o candidato do PSDB ao governo do estado. Neste caso, Geraldo Alckmin teria 2 palanques no estado, Nádia. Mas o vice-governador Márcio França disse que essa situação não o incomoda, não vai impedir seus planos de chegar ao governo do estado.
Nádia. Délio, a gente tem essa situação do PSDB, Elivaldo. Por exemplo, aqui no estado do Piauí, o PSDB tem candidatura de oposição. É um dos partidos que estão nesse bloco de oposição nesse momento, dentro das eleições para 2018, contra o governador Wellington Dias, Elivaldo. Inclusive, o deputado Luciano Nunes, com apoio nessa semana, o Délio falava ontem na Rádio Cidade Verde, do deputado Heráclito Fortes, inicia essa série de seminários viajando por várias cidades. Então, o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, que deve ser indicado na convenção do partido, exige também e quer também um trabalho forte do PSDB nos estados para que ele possa ter esse palanque para reforçar a disputa presidencial. Aqui não vai ter problema, Nádia. A aliança de oposição está praticamente definida em termos majoritários. PSDB, PSB, aqui vai dar certo essa aliança, PSB já estão bem afinados, e também o Democratas. E Délio, então, o candidato Geraldo Alckmin, o pré-candidato, digamos assim, a governador de São Paulo, ainda deve buscar esses palanques estaduais em todo o país. Nádia, qualquer candidato ao governo nos estados, candidatos do PSDB, vai ter que contar com o aval do governador Geraldo Alckmin, que é o presidente nacional da sigla. E Alckmin, usando uma resolução do PSDB, ele pode e deve intervir em vários diretórios regionais para impor determinadas alianças, viu, Nádia? Olha, e é possível que essas alianças acabem sacrificando alguns candidatos do PSDB. Hoje o partido conta com mais de 10 pré-candidaturas consolidadas, mas algumas devem mesmo ser sacrificadas em prol de um projeto nacional que prioriza a candidatura de Geraldo Alckmin. E as alianças mais prováveis, Nádia, devem ser feitas com o DEM, como o Elivaldo Barbosa falou, como o PSB e também com o PSD, além de outros partidos. A gente tem, até como exemplo dessas alianças, o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é do DEM e que deve ser e que vai ser candidato ao governo do estado com o apoio do PSDB. Agora, a ideia de Alckmin é ter candidaturas, palanques fortes nos estados, porque hoje o PSDB ele não tem palanque em estados com grandes com um eleitorado grande, como é o caso do Rio de Janeiro, a Bahia e Minas Gerais, Nádia. Ok, Délio Rocha, boa sexta-feira, bom final de semana para você. A gente se encontra mais uma vez, se Deus quiser, na próxima segunda aqui no Notícia da Manhã. Até lá. Elivaldo, essa situação do PSDB... Nádia, é uma situação delicada, porque essa história de imposições de alianças, pelo menos aqui no caso do Piauí, levou o PSDB a situação dificílima, quase aniquilou o partido no estado. É só ver o caso de 2002, por exemplo, onde o partido tinha uma estratégia específica aqui no Piauí, mas por imposição do Diretório Nacional, fez uma aliança a contragosto e deu no que deu. Da mesma forma, em 2006, o PSDB acaba se resumindo apenas praticamente em Teresina, causando muito desconforto no comportamento do prefeito Firmino Filho, que ainda hoje tem ressalvas às políticas de alianças do PSDB para os estados. Agora, uma aliança, este ano não vejo nenhuma dificuldade, porque é uma aliança natural, normal, absolutamente normal aqui no Piauí, que reunirá PSDB, PSB e Democratas e, lógico, e outros partidos menores que deverão compor o principal bloco de oposição aqui no Piauí. Eu vou mostrar aqui uma foto que está no cidadeverde.com, Elivaldo. Veja só, João Henrique articula com Temer retorno de Zé Filho ao MDB. É verdade, Nádia. Essa situação já está praticamente definida, agora faltam alguns acertos locais. O principal deles, a legenda, ou garantias de legendas para que o Zé Filho, o ex-governador Zé Filho, seja candidato a deputado estadual. Eu soube que há uma resistência no MDB com relação a isso. Agora, o contra-argumento é muito forte também. Zé Filho vai substituir a deputada Juliana Moraes Souza. Juliana vai sair da condição de candidata, ou seja, vai deixar e no lugar dela assume Zé Filho. Então, é uma troca, não teria esse desfoque, mas Zé Filho está a um passo, mesmo com a expectativa do PMDB, ou do MDB, ser confirmado como legenda aliada ao Palácio de Karnak, ao governador Wellington Dias. Só que nesse cenário, Zé Filho faria uma campanha mais paralela, mais sozinho.
sem um palanque majoritário. É verdade, Elivaldo. Vamos à última de hoje. E por falar ainda em oposição, Nádia, o ex-ministro João Henrique segue hoje na sua caravana Piauí Movimento visitando as bases. Olha, Nádia, eu até questionei ontem, não tive resposta do presidente estadual do PMDB, Marcelo Castro. Perguntei o que os governistas estão fazendo em relação às bases do partido, porque a imprensa só tem percebido, nós só observamos movimentação do lado oposicionista. O ex-ministro João Henrique Souza está visitando um a um os delegados do partido à convenção de julho. Enquanto isso, os líderes que são governistas hoje no MDB ou trabalham com uma outra estratégia, muito calados, ou então podem perder espaços nessa disputa pela estratégia do partido na eleição deste ano. Obrigada, Elivaldo Barbosa. Está aí a foto que o Elivaldo falava. Aí então... em Floriano. Olha só, é em Floriano, ao lado de lideranças e de delegados do MDB de Floriano, já foi em São João do Piauí e hoje, se não me engano, ele está em Canto do Buriti, no sul do estado. Ótima sexta-feira, bom Pra final você de também, semana. Nádia. Até segunda-feira aqui no Notícia da Manhã. Com certeza.